Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas vastas extensões agrícolas de Dakota, a fazenda dos Miller parecia tranquila, banhada pelo sol poente e pelo aroma da terra recém-arada. Mas essa aparente calma logo seria quebrada. Emily Miller, a única filha do fazendeiro, cuidava do rebanho como fazia todas as noites. Para os transeuntes, ela era simplesmente a jovem local, sorridente, discreta e aparentemente comum. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo os criminosos que rondavam sua fazenda naquela noite, era que Emily não era uma jovem comum. Antes de retornar à vida rural, ela havia servido nos Boinas Verdes, onde se destacou como uma atiradora de elite, capaz de neutralizar qualquer ameaça a centenas de metros de distância sem nunca ser vista. Quando 3 homens mascarados apareceram atrás do celeiro, pensando estarem intimidando uma mera adolescente, foram recebidos com um silêncio glacial. Emily não entrou em pânico. Cada músculo de seu corpo se tensionou como um arco pronto para disparar sua flecha. Antes mesmo que pudessem compreender, os criminosos sentiram a precisão fria de seu treinamento. Movimentos rápidos e calculados e uma força inesperada para alguém aparentemente tão frágil. O que eles pensavam ser um ataque fácil se transformou em um pesadelo. Emily se movia com fluidez mortal, usando o ambiente ao seu redor a seu favor, cada movimento metódico e preciso. Em questão de instantes, ela neutralizou a primeira ameaça, depois a segunda, enquanto a terceira, paralisada pela revelação de sua habilidade, tentava fugir. Sem sucesso. Quando tudo terminou, Emily ficou ali, respirando calmamente, olhando para os homens no chão. A fazenda ficou em silêncio novamente, mas o mistério permanecia. Quem realmente era Emily Miller, a filha do fazendeiro? E até que ponto seu passado ainda poderia proteger aqueles que ela amava? A fazenda Miller se estendia por vários hectares de terra fértil, cercada por colinas verdejantes e densas florestas. O sol de outono banhava os campos com uma luz dourada, e o vento farfalhava as folhas dos antigos carvalhos. Para muitos, este lugar exalava paz e segurança. Mas por trás dessa fachada tranquila, Emily Miller carregava um passado que poucos poderiam imaginar. Ela estava fora do exército havia 2 anos. Sua carreira nos Boinas Verdes fora intensa, missões clandestinas, operações de reconhecimento em território hostil e anos como atiradora de elite. Cada decisão, cada movimento, fora meticulosamente calculado para sobreviver e proteger seus companheiros. Então, um dia, ela decidiu pendurar o fuzil e retornar à vida simples de uma fazenda familiar. Ela queria paz, queria esquecer a guerra. Naquela noite, Emily terminou sua ronda pelos campos para verificar o gado antes do anoitecer. As vacas pastavam pacificamente sob o olhar atento da jovem, que notava mentalmente qualquer comportamento estranho ou perturbador. Seus sentidos estavam sempre em alerta máximo, um hábito militar que ela jamais conseguiria extinguir completamente. Foi então que ela notou um movimento incomum perto do celeiro. 3 figuras se esgueiravam nas sombras, avançando cautelosamente, mas com uma intenção clara: violar a tranquilidade de sua fazenda. Emily sentiu o coração bater mais rápido, mas sua voz permaneceu calma enquanto sussurrava: hoje não. Ela não sacou a arma imediatamente. Mentalmente analisou a situação. 3 atacantes, 2 entradas possíveis, uma saída bloqueada pela manada. Sua mente militar assumiu o controle, e cada detalhe se tornou um elemento estratégico. Ela sabia exatamente o que ia fazer. Quando os criminosos irromperam pela porta do celeiro, esperando surpreender uma garota inocente, Emily entrou em ação. Silenciosa como a sombra de um predador, ela neutralizou o primeiro com um gancho preciso, sem alertar os outros 2. O segundo ficou desorientado com a velocidade e a precisão de seus movimentos, incapaz de compreender o que estava acontecendo. O terceiro finalmente percebeu tarde demais que a garota que ele subestimava era, na verdade, uma arma mortal. Em poucos minutos, a casa da fazenda estava silenciosa novamente. Emily, respirando levemente, mas com um olhar penetrante, olhou para os homens no chão. O anoitecer envolveu a cena em uma escuridão quase mística, e o vento parecia sussurrar ao seu redor. O passado de Emily nunca estava realmente distante e não tinha intenção de desaparecer. Na manhã seguinte, a fazenda parecia novamente banhada pela calma. O chilrear dos pássaros e o cheiro do feno recém-cortado faziam parecer que nada havia acontecido no dia anterior. Mas para Emily, a aparente serenidade era apenas uma ilusão. Ela sabia que os homens que havia incapacitado eram meros peixes pequenos em um oceano muito maior de criminosos prontos para atacar a menor fraqueza. Sentada à mesa da cozinha, Emily tomou um gole de café e olhou para as colinas pela janela.
Cada barulho externo a fazia pular de leve, um resquício da adrenalina militar ainda pulsando em suas veias. Sua mão roçou seu antigo diário de missão, aquele que ela havia guardado em uma gaveta desde que voltará para a fazenda. As lembranças voltaram à tona, as operações noturnas, a tensão constante, o perigo à espreita. Ela balançou a cabeça. Estava ali para viver uma vida normal, mas a normalidade parecia escapar. Enquanto ela pensava, o telefone tocou. Era o xerife local, um homem respeitado na região, conhecido por sua compaixão, mas também por sua cautela. Emily, encontramos pegadas no seu celeiro. Parece que esses homens não estão sozinhos, disse ele em voz grave. Emily assentiu, como se estivesse falando consigo mesma, antes de responder calmamente. Obrigada, xerife. Vou ficar de olho. Após a chamada, Emily saiu para inspecionar a fazenda. Seus movimentos eram metódicos, verificando as cercas, inspecionando os celeiros, examinando os arredores. Mesmo na vida civil, ela ainda era uma soldado. Cada barulho nos arbustos, cada movimento suspeito chamava sua atenção. Mais tarde naquele dia, os vizinhos começaram a conversar. A notícia do ataque se espalhou, e alguns sussurraram sobre a força surpreendente que Emily havia demonstrado. Muitos ficaram impressionados, outros intrigados. Como uma jovem poderia derrotar 3 homens armados sem ajuda? Emily permaneceu em silêncio. Seu passado permanecia um segredo, uma arma que ela só revelava quando não tinha outra escolha. Ao pôr do sol, Emily estava no topo da colina, olhando para sua casa de fazenda banhada por uma luz dourada. A tranquilidade do campo não duraria para sempre, ela sabia. Mas o que mais a preocupava não eram os criminosos de ontem. Era o fato de que seu passado parecia estar a alcançando. E que as sombras do mundo que ela havia deixado para trás ainda não haviam dito a última palavra. A noite caía na fazenda Miller, mas Emily não se dava ao trabalho de descansar. Ela sabia que o que acontecerá ontem não fora um incidente isolado. Seus instintos militares gritavam que alguém a havia alvejado deliberadamente. Depois de todos esses anos longe das operações, ela estava de volta ao campo, mesmo que este campo devesse ser seu porto seguro. Ela caminhou pela propriedade com uma lanterna, examinando cada canto, cada sombra. Seu olhar treinado capturou cada detalhe: pegadas na lama, galhos quebrados, uma rajada de vento suspeita. Tudo era anotado meticulosamente em sua cabeça, cada movimento suspeito analisado como ela faria durante uma missão clandestina. Foi então que ela avistou algo estranho perto da mata, nos limites da fazenda, uma figura furtiva que mal se afastava. Emily congelou, com o coração batendo mais rápido, mas a mente perfeitamente lúcida. Ela seguiu a trilha em silêncio, permanecendo nas sombras, usando seu treinamento para permanecer invisível. A figura desapareceu atrás de um arbusto. Emily agachou-se e examinou o chão, pegadas recentes, provavelmente as mesmas deixadas pelos homens no dia anterior. Mas o que mais a incomodava era a precisão da passagem. Não se tratava de uma simples intrusão impulsiva. Alguém a observava há algum tempo. Alguém que sabia exatamente onde ela estava o tempo todo. De volta para dentro, Emily trancou todas as portas e janelas, mas sabia que não era o suficiente. Pegou seu velho rifle, cuidadosamente limpo e guardado no cofre desde seu retorno, e o examinou. Os movimentos eram naturais, quase instintivos. Sua mão acariciou o cano com familiaridade, e uma calma concentrada tomou conta dela. Ela estava pronta para proteger sua casa e sua família, custasse o que custasse. Enquanto ela estava sentada perto da janela, observando a escuridão da noite, uma mensagem apareceu em seu telefone. Um texto anônimo, simples. Assustador em sua brevidade. Sabemos quem você é. Voltaremos. Emily sentiu uma raiva fria crescer dentro de si, mas permaneceu imperturbável. Sabia exatamente o que precisava ser feito. Sua experiência como atiradora de elite, como soldado de elite, não era um fardo. Era sua arma mais preciosa. E ela não deixaria ninguém, jamais, ameaçar sua vida ou a de sua família. Nesta fazenda tranquila, longe dos campos de batalha, uma guerra silenciosa estava apenas começando. No dia seguinte, Emily acordou antes do amanhecer. O silêncio matinal da fazenda parecia enganoso. Cada pássaro que cantava, cada vento que farfalhava as folhas era um sinal que ela analisaria. Eventos recentes haviam despertado uma parte dela que ela pensava estar adormecida há anos. Vigilância total, uma sensação de perigo e precisão implacável. Após um rápido café da manhã, ela começou a inspecionar o local com olhar de especialista. Os celeiros, portões, cercas e até os poços da fazenda tornaram-se potenciais pontos estratégicos para uma armadilha ou emboscada. Cada detalhe foi levado em consideração.
cordas discretamente presas às cercas para conter intrusos, áreas sombreadas onde ela pudesse se camuflar, passagens livres para observação à distância. Ela também vasculhou seu arsenal, cuidadosamente preservado de seus anos como boinas verdes. Cada arma, cada munição tinha sua função. Emily escolheu as mais discretas para defesa em combate corpo a corpo e preparou opções para neutralizar múltiplos intrusos no menor tempo possível. Seu método era preciso, quase cirúrgico. Ela antecipava cada movimento, cada reação possível. Por volta do meio-dia, ela saiu para testar a visibilidade e os ângulos da fazenda. Simulou intrusões mentalmente, colocando-se no lugar dos inimigos. Sua experiência militar lhe permitiu antecipar os erros deles e sempre se posicionar em vantagem. Ela sabia que a batalha que se aproximava não seria um simples confronto físico, seria uma questão de estratégia, inteligência e paciência. Enquanto trabalhava, seu celular vibrou novamente. Desta vez, uma mensagem de vídeo anônima mostrou uma câmera instalada do lado de fora de sua propriedade. Os invasores pareciam estar observando da floresta, analisando seus movimentos. Emily permaneceu calma. Agora, ela tinha a confirmação de que seus inimigos estavam bem organizados e determinados. Mas ela também tinha uma vantagem que eles desconheciam: seu conhecimento de sobrevivência e combate em terrenos desconhecidos, combinado com sua capacidade de revidar com precisão e furtividade. No final da tarde, ela havia transformado sua fazenda em um verdadeiro labirinto estratégico. Cada caminho, cada esquina era vigiado, cada movimento podia se tornar uma emboscada. Emily estava pronta, uma soldada em um mundo civil. Ela sabia que seus adversários retornariam, mas desta vez a presa não era tão vulnerável quanto eles acreditavam. Ao pôr do sol, ela se sentou na varanda, observando o horizonte. O vento trazia consigo o aroma da mata e a promessa de um confronto iminente. Emily cerrou os punhos, pronta para fazer o que fosse necessário. Proteger sua fazenda, sua família e mostrar que por trás da aparência de uma simples filha de fazendeiro, residia uma guerreira que ninguém poderia subestimar. A noite caía na fazenda Miller, envolvendo os campos e a floresta ao redor em uma densa escuridão. Emily estava na varanda, observando as sombras dançarem ao vento, pronta para o que sabia ser inevitável. Seus preparativos no dia anterior haviam transformado cada canto de sua propriedade em uma posição estratégica. Cada folha de grama, cada árvore, cada celeiro poderia ser usado em sua defesa. De repente, um rangido na floresta chamou sua atenção. 3 figuras surgiram, avançando cautelosamente mas com determinação. Não eram amadores, seus equipamentos e sua maneira de se movimentar indicavam uma preparação cuidadosa. Mas Emily não demonstrou medo. Seu treinamento assumiu o controle, e ela se fundiu às sombras, invisível aos olhos deles. Os intrusos avançaram lentamente, vasculhando a fazenda em busca de um ponto fraco. Emily havia previsto essa aproximação. Com precisão perfeita, ela acionou uma série de pequenas armadilhas preparadas anteriormente. Um arame que derrubou uma lâmpada da fazenda, um balde de água virado que deslizou pelo chão, produzindo um barulho ensurdecedor. Surpresos, os homens pararam hesitantes. Emily se movia silenciosamente pelos terrenos, usando as sombras e seu conhecimento íntimo da fazenda. O primeiro intruso não viu nada se aproximando até que seu pulso foi imobilizado com um movimento rápido e preciso. O segundo foi desorientado por um estrangulamento magistral, caindo inconsciente antes mesmo de perceber o que estava acontecendo. O terceiro tentou fugir em direção ao celeiro, mas Emily previra esse resultado. Com um salto ágil e precisão mortal, ela o incapacitou bem na entrada do celeiro. A calma retornou à fazenda, mas desta vez não era frágil. Emily permaneceu em guarda, o olhar aguçado e a respiração estável. Os intrusos eram agora apenas uma prova de sua vigilância e habilidade. Ela sabia que eram apenas uma amostra do que poderia acontecer se ela não se mantivesse preparada. Enquanto caminhava de volta para casa, Emily refletiu. Seu passado como atiradora e soldado não era mais apenas um capítulo de sua vida. Havia se tornado sua proteção, sua força e a garantia de que ninguém ameaçaria sua família ou sua fazenda sem pagar um preço. Mas no fundo, ela sabia que aquele ataque era apenas o começo. Alguém que orquestrava aqueles ataques havia percebido sua presença e suas habilidades, e logo a verdadeira ameaça se manifestaria. Na manhã seguinte, Emily não se deixou enganar pelo silêncio da casa. Cada som, cada movimento nos campos ou na mata parecia suspeito. A noite anterior confirmara uma coisa: os agressores não eram amadores isolados. Alguém estava coordenando esses ataques e queria testar seus limites. Depois de um rápido café da manhã, Emily pôs mãos à obra.
Mas desta vez ela não estava apenas defendendo sua fazenda, ela seria a caçadora. Ela pegou seu laptop, revisou as imagens de vigilância da fazenda e analisou os rastros dos intrusos. Seus motivos, seus movimentos, suas escolhas de pontos de entrada, tudo indicava que eram metódicos e bem informados. Emily anotou cada detalhe, formulando hipóteses sobre o plano deles. Ela então se dirigiu para a orla da floresta, observando de um promontório natural as áreas que poderiam servir de ponto de encontro para intrusos. Seus olhos, treinados por anos de operações de reconhecimento, captaram um detalhe que nenhum vizinho teria notado. Uma trilha mal sinalizada que ligava sua fazenda à estrada principal. Alguém a estava usando para espionar e planejar ataques. Emily sabia que precisava agir rápido. Ela elaborou um plano: capturar o caminho para observar intrusos e coletar informações sobre quem os enviou. Cada movimento precisava ser silencioso, preciso e executado com perfeição. Ela instalou sensores improvisados, fios discretos que acionariam pequenos sinais quando atravessados. Também organizou pontos de observação de onde pudesse observar sem ser vista. Ao terminar seus preparativos, seu celular vibrou novamente. Desta vez, uma mensagem anônima continha uma imagem borrada, uma figura observando a fazenda de um veículo estacionado a vários quilômetros de distância. Emily sentiu uma raiva fria, mas seu rosto permaneceu impassível. Eles acham que podem me seguir sem consequências, murmurou para si mesma. O sol começava a se pôr, e Emily se acomodou em seu ponto de observação. As sombras se alongavam, mas ela não se intimidou. Cada som, cada movimento era mentalmente registrado, analisado, pronto para ser usado para antecipar ataques futuros. Desta vez ela não apenas revidaria, ela ganharia vantagem. No silêncio da floresta, Emily sentiu que a caçada havia começado. E desta vez a sombra que a espreitava descobriria que sob o disfarce de uma simples filha de fazendeiro, havia uma guerreira formidável, capaz de transformar qualquer armadilha em uma vitória estratégica. A chuva leve da manhã encharcava os campos da fazenda Miller, criando uma atmosfera pesada e silenciosa. Emily observava do topo da colina, com os olhos fixos na trilha que vinha monitorando há vários dias. Suas armadilhas e sensores improvisados haviam produzido resultados. Pegadas, veículos avistados e, acima de tudo, um motivo claro? Os ataques foram coordenados por uma organização bem estruturada. Durante horas ela estudou cada detalhe, como os invasores se moviam, os horários em que apareciam, até os veículos que usavam. As pistas apontavam para um pequeno, porém organizado, grupo criminoso local, pronto para atacar sem aviso prévio. Emily sabia que para proteger sua fazenda e sua família, precisava chegar ao cérebro por trás daquela operação. Naquela tarde, ela decidiu se esgueirar até a cidade vizinha para coletar mais informações. Perambulou pelos mercados e lojas, fazendo perguntas sutis e observando as reações. Seus instintos, aguçados por anos de missões em território hostil, estavam certos. Uma pequena garagem isolada parecia ser o esconderijo daqueles que a caçavam. Os funcionários pareciam nervosos em conversar, e os clientes habituais desapareciam assim que ela se aproximava. De volta à fazenda, Emily elaborou um plano para se infiltrar na garagem. Ela sabia que não podia agir sozinha e que cada movimento precisava ser cronometrado ao segundo. Seus anos nos Boinas Verdes lhe ensinaram uma coisa: paciência e estratégia sempre superavam a força bruta. Naquela noite, armada com seu rifle e algumas ferramentas discretas, ela se esgueirou pela mata até a garagem. Sombras a cobriam, e cada passo era silencioso. Através de uma janela entreaberta, ela viu vários homens em volta de mapas e telefones, discutindo seus próximos alvos. Seu sangue gelou, eles planejavam atacar a fazenda novamente e desta vez em maior número. Emily respirou fundo e pegou o celular, tirando fotos discretamente e gravando a cena. Cada detalhe seria crucial para neutralizar aqueles criminosos e evitar futuros ataques. Ela sabia que o tempo estava contra ela, cada minuto contava. Ao se refugiar nas sombras para retornar à casa da fazenda, um pensamento lhe ocorreu: aqueles homens haviam subestimado a filha do fazendeiro. Pensavam que estavam atrás de uma presa fácil, mas tinham acabado de despertar uma adversária que não mediria esforços para proteger o que era dela. Emily agora sabia quem era seu inimigo, e esse conhecimento lhe daria uma vantagem decisiva na luta que se aproximava. Os dias seguintes foram dedicados a uma preparação meticulosa. Emily sabia que seus oponentes atacariam novamente, mas desta vez não deixaria nada ao acaso. Cada caminho que levava à fazenda era monitorado, cada sombra estudada e cada movimento previsto.
Ela havia transformado sua propriedade em um verdadeiro labirinto de armadilhas e posições estratégicas. Ela instalou câmeras discretas e sensores de som ao longo das estradas de acesso. Fios quase invisíveis acionariam alarmes silenciosos, enquanto pontos de cobertura natural serviriam como emboscadas precisas. Emily também havia preparado rotas de fuga e planos para proteger o gado e a casa, para que pudesse concentrar toda a sua atenção nos intrusos. Ao cair da noite, o vento soprava forte, anunciando uma noite agitada. Emily posicionou-se em um ponto de observação natural em uma colina próxima, com o rifle em punho e os sentidos aguçados. Cada som, cada movimento na mata ao redor era examinado com precisão cirúrgica. Então, ao longe, ela viu as silhuetas familiares dos intrusos, desta vez acompanhados por vários outros. Eles pensaram que vinham em grande número, convencidos de que iriam surpreender uma jovem sozinha. Mas Emily conhecia o plano deles graças às imagens na garagem e à análise de seus hábitos. Cada passo que davam os aproximava de uma armadilha que ela havia preparado cuidadosamente. Primeiro os sensores dispararam. Um fio esticado fez com que um balde de metal caísse, fazendo um barulho alto e desorientando o grupo. Os intrusos se dispersaram, tentando entender a origem da ameaça. Emily, invisível nas sombras, escolheu seu primeiro alvo, um homem que parecia estar liderando os outros. Em segundos, ele foi neutralizado com precisão implacável, sem alertar o resto do grupo. O pânico se instalou entre os agressores. Emily usou a escuridão e o terreno a seu favor, guiando seus movimentos até as armadilhas preparadas. Outro intruso foi imobilizado por uma rede esticada entre duas árvores, enquanto um terceiro escorregou em uma área coberta de lama, caindo pesadamente. Cada ação foi metódica, rápida e silenciosa. Depois de 1 hora, o silêncio tomou conta da fazenda. Todos os intrusos haviam sido neutralizados ou forçados a fugir. Emily, ofegante mas calma, observou o resultado de seu plano. A fazenda permaneceu intacta e a ameaça direta havia sido eliminada. Mas, no fundo, Emily sabia que aquela vitória seria apenas temporária. A organização por trás daqueles ataques não desistiria tão facilmente. Aquela noite havia provado uma coisa: ela faria qualquer coisa para proteger o que amava, e qualquer um que pensasse em atacá-la descobriria que, sob o disfarce de filha de um fazendeiro, havia uma lutadora formidável, pronta para revidar com eficácia letal. Nos dias seguintes, Emily continuou a reforçar sua fazenda e a analisar as informações que havia reunido sobre a organização que a perseguia. Ela sabia que os intrusos retornariam, desta vez com mais planejamento e talvez com aliados inesperados. Decidiu partir para a ofensiva. Usando seus dados e observações, ela identificou o principal ponto de encontro da organização, um antigo armazém nos arredores da cidade vizinha. Cada detalhe do local havia sido estudado remotamente por Emily. Entradas, saídas, possíveis áreas de vigilância e cobertura. Ela preparou seu plano com a mesma precisão de uma missão militar. Numa noite sem lua, Emily caminhou silenciosamente em direção ao armazém. Seus movimentos eram fluidos e calculados, cada passo cuidadosamente planejado para não alertar as sentinelas. Lá dentro, vários homens discutiam seus próximos passos, sem saber que estavam prestes a cair em uma armadilha mortal. Emily neutralizou rápida e furtivamente os guardas do lado de fora, usando técnicas avançadas de combate corpo a corpo. Em seguida, avançou para o interior, usando as sombras e seu conhecimento do terreno para surpreender os oponentes. Os líderes foram capturados ou neutralizados um a um, sem conseguir entender como uma única mulher conseguia dominar a todos. Quando a luta terminou, Emily permaneceu sozinha no armazém silencioso, cercada por homens derrotados e desorientados. Ela garantiu que as evidências de seus crimes fossem preservadas para as autoridades locais. Então, antes de desaparecer na noite, deixou uma mensagem clara: sua fazenda e sua vida jamais seriam alvos fáceis. De volta à fazenda, Emily sentou-se na varanda, observando as colinas banharem-se na luz do amanhecer. Finalmente estava tudo quieto, mas ela sabia que sua vigilância precisava permanecer intacta. Sua vida rural estava finalmente segura, mas ela jamais esqueceria as sombras que tentaram perturbá-la. Essa vitória não foi apenas uma questão de sobrevivência. Foi a prova de que seu passado, longe de ser um fardo, era uma força indestrutível, capaz de proteger aqueles que amava e defender sua liberdade. As semanas seguintes trouxeram uma calma quase surreal à fazenda Miller. Os campos verdejantes, o chilrear dos pássaros e a brisa nas árvores pareciam ter apagado as sombras de ataques passados. Emily finalmente pôde respirar sem a tensão constante, saboreando a tranquilidade que tanto desejava.
Ela passava os dias cuidando do gado e das plantações, redescobrindo a simplicidade e a beleza da vida rural. Mas seu passado como atiradora de elite e soldado de elite permaneceu como parte dela, um legado de força e disciplina que ela sabia que poderia usar se necessário. Esse passado, longe de ser um fardo, tornou-se sua proteção e seu orgulho. Os vizinhos, que ouviram falar dos incidentes e de como Emily havia defendido sua fazenda, começaram a olhá-la com um misto de respeito e admiração. Alguns vieram pedir conselhos sobre segurança, e outros simplesmente vieram tomar um café e ouvir suas histórias. Fascinados pela determinação e visão de futuro de uma jovem que parecia comum, mas na verdade era excepcional. Certa noite, Emily estava na varanda, observando o pôr do sol atrás das colinas. Lembrou-se dos dias sombrios em que intrusos tentaram destruir sua vida e percebeu o quanto havia amadurecido desde que retornara à fazenda. Cada desafio, cada perigo que enfrentava, fortalecia sua resiliência e seu senso de estratégia. A fazenda, antes um simples refúgio, tornará-se um símbolo de sua força e de sua capacidade de proteger aqueles que amava. Emily sorriu, sabendo que sua vida havia encontrado um equilíbrio entre a paz e a vigilância, entre a gentileza rural e a força guerreira. Ela pode nunca ter deixado o passado completamente para trás, mas aprenderá a integrá-lo ao presente, transformando cada lembrança em uma ferramenta para viver plenamente. E à medida que as estrelas apareciam uma a uma no céu noturno, Emily soube que pela primeira vez em muito tempo, finalmente estava livre para viver, livre para proteger e livre para saborear a paz que conquistara com as próprias mãos.